Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Cultura do Bunker. Nesta segunda-feira, 13 de julho, estamos aí com 22 graus, Dia Mundial do Rock, e também um dia que começou um tanto quanto catastrófico, né? As manchetes aí, além da pandemia que não termina nunca, tivemos aí a morte do neto de Elvis Presley, da esposa do John Travolta, acharam o corpo da atriz que tinha sumido no lago. Quer dizer, a gente procura notícia boa, mas só vem notícia ruim para tudo que é lado. Mas vamos lá, dar uma pausazinha aqui no nosso áudio para o Facebook não incomodar. E vamos para as nossas notas desta segunda-feira. Aqui no estado de Santa Catarina saiu uma matéria no site da Deutsche Welle, onde fala um pouco da história das ferrovias no Brasil. Se fala muito das ferrovias inglesas que foram construídas no Brasil no final do século XIX e início do século XX, mas em Santa Catarina o processo foi diferente. A implantação das primeiras ferrovias do Brasil ocorreu em meados do século XIX, foi estimulada por capital privado nacional e estrangeiro, principalmente inglês. A primeira ferrovia, inaugurada em 1854 pelo Barão de Mauá, em seu trajeto de 14,5 km, ligava a Baía de Guanabara até Petrópolis. A tecnologia e o conhecimento usados na construção das primeiras vias férreas brasileiras geralmente vinham da Inglaterra, mas os ingleses não estavam envolvidos com todas as estradas de ferro no Brasil. O estado de Santa Catarina teve a primeira e única estrada de ferro construída com capital e tecnologia alemã, a Estrada de Ferro Santa Catarina, que teve um papel importante para o surgimento de algumas das atuais cidades do Vale do Itajaí. Naquela época, final do século XIX, muitas terras eram negociadas por intermédio de empresas colonizadoras, que assumiam o papel do Estado na construção de obras de infraestrutura como pontes e estradas. Para a colonizadora Hanseática, uma das grandes beneficiadas por essa obra ferroviária, a ligação férrea significava a valorização das terras de sua propriedade, que eram boas para a agricultura, mas isoladas. Além disso, possibilitava o comércio com outras regiões. A construção da ferrovia começou em 1908 e o projeto nunca foi totalmente concluído. O primeiro trecho, inaugurado em 1909, ligava Blumenau à atual Indaial, num trajeto de 30 km. O último, de 18 km, entre Trombudo Central e São João, foi inaugurado em 22 de junho de 1964. Ou seja, os ingleses não tinham o monopólio da construção ferroviária, né? Foram os grandes construtores, né, de ferrovias aqui no Brasil, mas não estavam sozinhos, não. A outra matéria que eu achei hoje bastante interessante é sobre a Amazônia. Os registros mais antigos da presença dos homens na Amazônia foram descobertos pela arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt em 1996. Ela encontrou pinturas rupestres datadas de 11.000 anos na região de Monte Alegre, no Pará. Na ilha de Marajó, uma importante civilização se desenvolveu entre os anos de 400 e 1300 depois de Cristo. A civilização marajoara dominava a agricultura e possuía aldeias que chegavam a abrigar 5 ou 6 mil pessoas. Os marajoaras eram excelentes engenheiros e construíram aterros artificiais que se elevavam até 12 metros acima do solo. Esses aterros exigiam a mobilização de um grande contingente de mão de obra e uma liderança constituída e respeitada. De caráter cerimonial, seus desenhos correspondem ao mundo simbólico e religioso dos marajoaras
Eles desapareceram misteriosamente por volta do ano 1300. Mas a superpotência da época era a civilização tapajônica, que ocupava a região da atual cidade de Santarém, no Pará. Mesmo depois do contato com os europeus, ainda era uma das maiores e mais poderosas nações indígenas da Amazônia. Objetos de sua cerâmica foram localizados em lugares distantes, o que indica que havia contato intenso entre os tapajós e tribos vizinhas, incluindo o comércio. Segundo um pesquisador, havia um poder central exercido por chefe tapajó, reunindo várias tribos vizinhas, e algumas aldeias eram tão populosas que seus caciques podiam mobilizar até 60 mil homens. A Amazônia também foi o ponto de partida para a migração de um povo tecnologicamente avançado e conquistador, que levou ao declínio os brasileiros coletores e caçadores, e que se espalhou de forma inédita pelo país. Eles se referem aos tupis. Partindo de hoje ficam os estados de Rondônia e Amazonas. Eles deixaram a região em duas levas principais. Os Tupi-Guarani desceram o rio Paraná e chegaram à região sul. Os Tupinambás seguiram pelo rio Amazonas até sua foz e dali rumo ao sul pela costa. Eles viviam em grandes aldeias cujas populações chegavam a ter milhares de pessoas. Ou seja, as populações indígenas, então, que nós conhecemos até hoje, algumas espalhadas pelo país, de norte a sul, o ponto de partida delas foi pela Amazônia, região norte, Amazonas, Pará e Rondônia. Bem interessante. 21h07, vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu reservei aqui um texto de um economista, o Aod Cunha, que fala sobre as questões do funcionalismo público. No deserto, convivendo com a escassez de água e comida, o oásis é um refúgio temporário para viajantes em travessias difíceis. Não sendo propriedade de alguém, oferece algum conforto para todos que passam pelo mesmo difícil caminho. Não é o caso do sentido aqui empregado, já que no mesmo território e no mesmo caminho, o abrigo só serve para poucos. No Brasil, antes da pandemia, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, divulgada em março, tínhamos no setor privado aproximadamente 33,6 milhões de pessoas com carteira assinada e 38 milhões de trabalhadores informais. Estes incluem desde os trabalhadores sem carteira assinada, o que mais ou menos hoje corresponde a 11,6 milhões, até os trabalhadores por conta própria, 24,5 milhões. Lembrando que hoje, já após 120 dias de quarentena, o número de desempregados no país já ultrapassa a casa dos 20 milhões. Os grupos acima, quando somados à força de trabalho desocupada no mesmo período, equivalente a 12 milhões, que hoje já passa de 20, significam 84 milhões de brasileiros que lutam no dia a dia para procurar ou manter seus empregos e sua renda. Nesse sentido, enfrentar a crise é uma batalha que os torna semelhantes como brasileiros. No universo de trabalhadores brasileiros, ainda faltam os trabalhadores do setor público, também chamados de servidores públicos, pela sua natureza universal de servir ao público, compreendida corretamente como uma nobre atividade desde o Império Romano. Somadas as diferentes esferas de governo, civis e militares, os servidores públicos no Brasil são aproximadamente 12 milhões. A crise econômica é global e, como em vários outros países, no Brasil milhões de trabalhadores já perderam seus empregos. Atualmente, mais da metade dos brasileiros não tem trabalho. Governos, incluindo o brasileiro,
adotam programas bilionários que serão pagos com os impostos de todos os contribuintes para tentar mitigar o sofrimento dos que perdem sua renda integralmente ou parcialmente da noite para o dia. Brasileiros, todos navegam na mesma crise econômica, correto? Não. Nem todos da mesma forma. Para uma minoria, os trabalhadores do setor público, os empregos são garantidos por lei e os salários, obviamente, são garantidos pelos impostos pagos pelos trabalhadores do setor privado. Além do estatuto da estabilidade no emprego, sequer é possível admitir algum pequeno ajuste temporário de salários no setor público. No fim de junho, o Supremo Tribunal Federal negou a possibilidade de reduções temporárias de salários condicionadas à redução de jornadas de trabalho, no julgamento de matéria relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal, algo já feito em larga escala pelos trabalhadores do setor privado, e ainda assim só para aqueles que tiverem a sorte de manter seus empregos em meio à crise. Muitos países procuram reforçar sua identidade e propósito de união em momentos mais difíceis, como guerras, epidemias, desastres naturais, crises econômicas. Em todas essas situações, a estabilidade da sociedade, em meio à exigência de maior sacrifício pessoal, passa também pela percepção da maioria de que o sacrifício temporário é distribuído de maneira justa e solidária. Tratamento igual entre iguais. Sacrifícios maiores para aqueles que podem contribuir mais em períodos excepcionais. Tudo em nome de uma união necessária para a travessia de um caminho difícil. Um teste que pode sinalizar o quão próspero pode ser o futuro de uma nação. Para não voltarmos muito longe no tempo, como nos períodos das grandes guerras, que moldaram o sentimento de união de países como o Japão, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos e tantos outros, fiquemos com algumas crises econômicas mais recentes. Em Portugal, depois da crise de 2008-2009, o déficit nominal no setor público atingiu o recorde de 11% do PIB em 2010, com um crescimento negativo do PIB de 3% no mesmo ano. Vale lembrar que as atuais projeções para o déficit nominal do Brasil em 2020 já estão em 16% do PIB. O programa de ajuste português, que anos mais à frente permitiu àquele país ser saudado como um exemplo de recuperação econômica e com participação conjunta de partidos de direita, centro e esquerda, procurou distribuir esforços entre o setor privado e o setor público. Na aprovação da primeira fase do programa, em 2010, ao incluir a redução e congelamento futuro dos salários no setor público, o primeiro-ministro de Portugal da época, José Sócrates, ressaltou a importância de algum esforço solidário do setor público, em meio a uma grande onda de demissões e reduções salariais no setor privado. Em 2011, em mais uma onda de ajustes, o governo português extinguiu o 13º e o 14º salários para o funcionalismo público e aposentados portugueses que recebiam mais de 1.000 euros. Na Grécia, a crise de 2008-2009 levou o déficit nominal a patamares ainda mais altos, acima de 13% em 2013, com uma queda do PIB que havia chegado a 10% no ano anterior. O ajuste grego também envolveu partidos de diferentes orientações ideológicas, incluindo o Syriza, partido radical de esquerda e antigo crítico de medidas de ajuste fiscal. O processo de ajuste grego foi ainda mais longo e sofrido do que o de Portugal, mas o país voltou a ter superávit nominal entre 2016 e 2019. A dívida pública voltou a ficar estável, ainda que em patamar extremamente elevado, e o crescimento econômico também retornou antes da pandemia, ainda que as taxas fossem modestas. Na Grécia, até pelo peso maior do setor público na economia local, os cortes de salários e benefícios foram ainda maiores do que em Portugal.
Entre 2010 e 2012, foram 5 rodadas de ajustes que na soma significaram mais de 30% de reduções salariais do funcionalismo público, além da revisão de outros benefícios. Em cada uma das rodadas de ajuste na Grécia, mesmo com diferentes coalizões políticas, a justificativa de reduções salariais no setor público foi a mesma de Portugal. O esforço precisava ser de todos, num país onde a taxa de desemprego havia saído de 7,5% em 2008 para quase 30% no início da década passada. Segundo o estudo do Banco Mundial, divulgado em conjunto com o Ministério da Economia no ano passado, intitulado Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos no Setor Público Brasileiro, o que dizem os dados? Servidores federais no Brasil ganham 96% a mais do que recebem trabalhadores da iniciativa privada, que exercem funções semelhantes. Aí fica aquela questão. Se o funcionalismo público recebe 96% a mais que o setor privado, e é o setor privado que sustenta o setor público, isso a gente pode chamar de um verdadeiro roubo, né, para manter uma minoria que mantém a máquina estatal funcionando com salários estratosféricos. O número acima, chamado de prêmio salarial, é o mais alto na amostra de 53 países pesquisados pelo Banco Mundial. No caso dos estados, aquele número é de 36% mais elevado do que a média do setor privado. Nos municípios, o prêmio salarial é equivalente ao do setor privado. O mesmo estudo mostrou que em 2019, 44% dos servidores do Executivo Federal, o Poder Federal com a menor média salarial, recebiam mais de R$10 mil por mês. Essa remuneração coloca esses servidores nos 5% superiores da distribuição de rendimentos domiciliares per capita dos brasileiros, calculada pelo IBGE para o ano de 2019. Como essa distribuição foi verificada antes da atual crise econômica, a tendência é piorar a performance relativa dos rendimentos do setor privado. O teto salarial do setor público brasileiro foi reajustado no ano passado em 16,3%, aproximadamente 4 vezes a inflação de 2019, que foi de 4,31%. O valor de R$ 39.200 coloca esse teto entre o 0,5% superior do rendimento domiciliar per capita. Dado que em 2019 a metade mais pobre da população viveu com uma renda média de R$ 850 por mês, R$ 39.200 equivalem a 46 vezes mais do que ganharam, em média, a metade da população brasileira. O teto salarial já seria uma belíssima remuneração, mas há milhares de servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário na União e nos estados que recebem muito além desse valor. Perde-se a conta de remunerações acima de 60, 70, 80 mil por mês, infladas por todos os tipos de adicionais e auxílios, os famosos penduricalhos, que fogem de uma definição legal mais rigorosa para o conceito de teto remuneratório. Outra pendência esquecida nas gavetas do governo e do Congresso Nacional. É preciso ser dito também que na outra ponta da distribuição salarial do setor público há milhões de funcionários públicos em estados e principalmente municípios com rendimentos baixos ou comparáveis aos praticados no mercado. Há enormes desigualdades no tratamento dentro do próprio setor público, e são tratamentos desiguais no sentido de privilegiar exatamente quem ganha mais. Alguns estados atrasam suas folhas de pagamento pelas suas crises financeiras,
agora agravadas com a pandemia. No entanto, há um agravante. Quando a receita de todo o setor público estadual cai de forma inesperada, como em 2020, os poderes executivos estaduais são proibidos de pedir que o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público Estadual compartilhem o sacrifício. Os executivos estaduais acabam tendo de resolver sozinhos a crise, sem dividi-la com os outros poderes e órgãos independentes, como o Ministério Público, onde exatamente se encontram os salários mais altos. Os poderes executivos estaduais estão proibidos de tentar reduzir os repasses da execução orçamentária, os chamados duodécimos, para os outros poderes quando há frustração de receitas. Mais uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, junto com a que proibiu a redução salarial no setor público associada à redução de jornada de trabalho. Vejamos apenas um exemplo de muitas distorções que se acumulam no setor público brasileiro, seja pela legislação vigente ou por decisões do Supremo já mencionadas. No Rio Grande do Sul, hoje, uma professora no ensino fundamental com doutorado que receba uma remuneração pouco superior a R$3.000 receberá a totalidade do seu salário com mais de 30 dias de atraso. No mesmo estado, no mesmo setor público, um desembargador que tem uma remuneração total mensal de R$60.000, ou seja, 20 vezes maior do que a da professora, receberá a integralidade de seus vencimentos rigorosamente em dia. A constatação é de que a atual estrutura de remunerações no setor público brasileiro, comparativamente ao setor privado, não é só desconectada em relação ao que acontece em outros países, mas é também parte agravante da descomunal desigualdade que vigora no país. No momento em que o mundo volta a discutir o compartilhamento de esforços entre setor privado e público no enfrentamento de uma crise, isso ainda parece ser uma barreira intransponível no Brasil. E temos exemplos recentes muito próximos do país indo em outra direção. A Colômbia aprovou em abril deste ano um imposto adicional transitório para servidores públicos que ganham acima de 10 milhões de pesos, equivalente a R$10.000. No Chile, o parlamento discute de maneira avançada a extensão de reduções salariais temporárias no serviço público, depois do salário de parlamentares e outras autoridades públicas terem sido reduzidas em até 50% ao final de 2019. No Uruguai, depois de cortar 20% do seu próprio salário e de outros dirigentes públicos, o presidente avançou na aprovação de um desconto temporário entre 5% e 20% para servidores com remuneração mensal superior a 80 mil pesos, equivalente a R$9.000. No Brasil, qualquer iniciativa recente de propor alguma redução temporária de salários, seja pelo ministro da Economia, pelo presidente da Câmara ou alguns outros poucos parlamentares, não passa de uma primeira manifestação de intenções. Além da enorme força das corporações do setor público, aparentemente o próprio presidente da República não enxerga a prioridade neste esforço. O máximo que se fez até agora, após forte trabalho de convencimento do ministro da Economia, foi congelar os atuais salários do serviço público de apenas algumas categorias, até o final de 2021. Mesmo nesse esforço louvável, há muitas dúvidas sobre como será possível controlar aumentos disfarçados, como promoções de carreiras e concessões de auxílios diversos. Toda essa bonança é bancada pelos impostos pagos por quem trabalha e produz riqueza, e que, consequentemente, ganha muito, mas muito menos. E que agora
uma grande fatia está desempregada. Enquanto a alta casta do funcionalismo ganha entre 10 e 60 mil por mês, em alguns casos ganham até 100 mil reais por mês, o trabalhador do setor privado, que é quem produz e é tributado para sustentar toda essa farra, não houvesse trabalhador do setor privado, não haveria salário para funcionalismo público. Está com uma renda média de R$ 2.300 por mês. A injustiça causada pelo Estado não poderia ser mais fragorosa. Quando terminarmos o ano de 2020, que faltam apenas 5 meses, deveremos ter a maior queda da história do PIB da história brasileira. Algo entre 7% e 9% pelas últimas estimativas, podendo ultrapassar os 10%. Alguns novos milhões de desempregados e muitos outros milhões de empregados do setor privado com salários muito abaixo do início da atual crise. Será uma travessia muito difícil até o Brasil voltar a crescer e começar a recuperar os empregos perdidos nessa crise. Para aqueles que têm a felicidade de mantê-los por lei, um verdadeiro oásis no deserto seria, no mínimo, um gesto de solidariedade e união patriótica compartilhar uma pequena parte do sacrifício. Uma demonstração de que a crise, assim como o país, realmente é de todos. É um texto bastante atual. São algumas perspectivas futuras, mas que estão dia após dia se concretizando, né? Infelizmente. Eu trago um outro tema aqui, é um artigo do diretor, ele é diretor de marketing da Peacekeeper, lá nos Estados Unidos, é o Julian Adorney. Ele fala aqui sobre a questão da liberdade de pensamento e liberdade de expressão, tão comentada, tão debatida, tão discutida, mas que na verdade poucas pessoas sabem até aonde vai os limites da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento quando se vai verbalizar ou expor o que se pensa. O ser humano é um animal dotado da capacidade de raciocinar, imitar e imaginar. Mas não só isso. Ele é também um animal dotado da capacidade de verbalizar, comunicar suas ideias com o propósito de persuadir seus interlocutores, trocar informações com eles ou simplesmente expressar suas emoções. A capacidade de se expressar de maneira complexa e argumentada constitui um traço distintivamente humano, o qual, ademais, é uma grande medida responsável pelo nosso progresso civilizatório. Mas ainda, a capacidade de se expressar livremente é um mecanismo por meio do qual o ser humano mantém a sociedade funcionando. E, em decorrência da liberdade de expressão e da capacidade de articular ideias que as pessoas conseguem apontar problemas, explicá-los, solucioná-los e tentar chegar a um consenso. Mas há o outro lado. A transmissão de ideias também representa um foco potencial de conflitos entre os seres humanos. Um determinado conjunto de ideias, sobretudo quando estas não fazem parte de nossa identidade cultural, pode nos parecer rechaçáveis, criticáveis ou mesmo repugnantes. Ou seja, as ideias não só nos seduzem, como também podem nos molestar. E em ocasiões podem nos molestar sobejamente. E isso é inevitável. Por ser capaz de pensar e de se expressar,
o ser humano sempre poderá soar ofensivo a terceiros. Durante séculos, os indivíduos chegaram ao ponto de se enfrentar mutuamente até o extremo de se aniquilarem por causa das ideias. As guerras religiosas foram, em última instância, guerras sobre ideias, sobre concepções heterogêneas e contrapostas acerca da transcendência, pelas quais muitos estavam dispostos a morrer e a matar. A forma que socialmente descobrimos para evitar nos enfrentarmos e nos agredirmos por causa de nossas ideias díspares foi a tolerância. Um programa ideológico que politicamente se cristalizou naquilo que hoje chamamos de liberalismo. Uma tecnologia para evitar a guerra civil, como de maneira clara e evidente definiu o filósofo Scott Alexander. As ideias liberais nos ensinaram o segredo para podermos conviver em paz, aceitarmos, tolerar mutuamente as ideias díspares e incorrermos em argumentações racionais para resolver nossas discordâncias. Foi assim que a civilização evoluiu. Obviamente, nosso desafio sempre foi tolerar aquelas ideias ou expressões alheias que nos ofendem, e não aquelas que nos agradam e entusiasmam. Somos tolerantes quando respeitamos o dissenso, e não quando recriamos o consenso. E somos mais propensos a tolerar as ideias alheias quando os demais toleram as nossas. Se um grupo de pessoas vê suas ideias sendo silenciadas e censuradas, ele perde toda a razão estratégica para tolerar as ideias alheias. Consequentemente, quando um grupo politicamente influente consegue instituir a censura sobre aquelas ideias alheias que consideram ofensivas, essa ação bem-sucedida começa a atrair imitadores. A tendência natural é que outros indivíduos que também se sentem ofendidos por outras ideias passem a exigir a censura dessas ideias. Como consequência, o debate vai se tornando cada vez mais manietado. Pior, quando um grupo vê suas ideias sendo censuradas, a tendência é que ele redobre a aposta em suas ideias, tornando-as ainda mais agressivas, podendo se degenerar em violência. Assim, qualquer sociedade que opte pela censura, ainda que branda, está continuamente colocando em xeque a resistência de seus pactos implícitos em torno da liberdade de expressão. Em última instância, a tolerância mútua é, em certa medida, um equilíbrio potencialmente muito frágil. Quando um grupo sente que suas ideias já são suficientemente toleradas pelos demais, ele pode, de um lado, se limitar a tolerar as ideias alheias, mas de outro, pode também cair na tentação oportunista de tentar censurar marginalmente aquelas ideias ou expressões de terceiros que lhes ofendem, causando ainda mais distúrbios. Esse tem sido o caminho escolhido pelos adeptos da mentalidade politicamente correta. O adjetivo politicamente correto é usado para descrever linguagens ou ações que devem ser evitadas por serem vistas como excludentes ou ofensivas. Em tese, politicamente correto defende a censura de ideias que marginalizam ou insultam grupos de pessoas tidos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, raça ou preferência sexual. No entanto, ao defender a censura de ideias consideradas ofensivas, o politicamente correto nada mais é do que uma ferramenta criada para intimidar e restringir a liberdade de expressão.
Ao proibir a livre manifestação de ideias a respeito de uma miríade de assuntos, o politicamente correto funciona como uma linha de montagem mecanizada, cujo objetivo é padronizar e homogeneizar as ideias dos indivíduos, fazendo-os pensar e agir sempre de modo uniforme. Para o politicamente correto, um debate aberto e sem censura, além de ofensivo para as minorias, é também subversivo, inflamatório e gerador de discórdias, devendo por isso ser censurado. Mas isso atenta contra a lógica básica. O debate aberto é algo que, por definição, estimula a análise e impede a uniformidade e a hegemonia intelectual. O debate aberto e sem censura evita a preponderância ou a predominância do chamado pensamento de manada, garantindo assim uma voz exatamente para os grupos mais marginalizados e excluídos, os quais, em tese, são o alvo da preocupação do politicamente correto. Se o indivíduo não mais tiver liberdade de falar o que pensa, ele não mais será capaz de pensar. Como bem disse o psicólogo Jordan Peterson, a liberdade de expressão é suprema e está acima do direito de alguém de não se sentir ofendido. Com efeito, não há o direito de não ser ofendido simplesmente porque isso, caso realmente fosse impingido, levaria à extinção do próprio pensamento. O ser humano, por ser capaz de pensar, sempre poderá soar ofensivo a alguém. Querer proibir a expressão do pensamento significa proibir o próprio ato de pensar. No final, o que temos hoje é apenas uma defesa simétrica da liberdade de expressão. Só é lícito aquilo que me agrada. Aquilo que me ofende deve ser proibido. Só que defender a liberdade de expressão de minhas ideias não é mérito nenhum. Tampouco representa qualquer utilidade social. O verdadeiro mérito está em defender a liberdade de expressão daqueles que nos ofendem profundamente e então vencê-los no debate por meio da razão. A censura prévia é simplesmente o método a que recorrem os intelectualmente incapazes. No geral, se você é de esquerda e defende censura e punição àquilo que você considera discurso de ódio, você está apenas defendendo o privilégio da sua seita de abolir a expressão das ideias alheias, e vice-versa. A universalidade da liberdade de expressão não existe para proteger aquilo que nos agrada, mas sim para proteger da censura aquilo que nos ofende. Caso cedamos ao encanto de censurar aquilo que nos desagrada, em vez de criarmos uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico, do questionamento e dos diálogos estimulantes, estaremos apenas criando robôs com pensamentos padronizados e homogeneizados. Abrir a caixa de Pandora da censura pode acabar estimulando outros grupos a fazerem exatamente o mesmo, acabando assim com a liberdade geral de expressão e com toda a nossa capacidade de debate baseado na razão. Com efeito, estaremos atacando a nossa própria capacidade de raciocínio. Não há mágica. O livre intercâmbio de informações e ideias é crucial para o progresso de uma sociedade livre. Por isso, toda forma de polícia do pensamento deve ser abolida. Por fim, um teste. Alguns países europeus, como a Alemanha, transformaram em crime o discurso de ódio, ou hate speak, na internet. Na prática, as mídias sociais, Google, Facebook, Twitter, serão severamente multadas caso permitam que seus usuários façam discursos de ódio em suas plataformas. Por uma questão de lógica,
Isso implica que agora é ilegal odiar Hitler e o Holocausto na internet. Também significa que o marxismo, que fomenta o ódio dos assalariados aos capitalistas, estimulando o assassinato de capitalistas, se tornou ilegal. Você acha isso certo ou errado? O pior é que, para se desenvolver o debate racional, o raciocínio e o debate racional, as pessoas precisam ter conhecimento, algo que não se tem há muitas décadas. Os indivíduos são verdadeiros papagaios de pirata, mal e porcamente decoram algumas coisas para poder passar em alguma prova de concurso, porque se juntar aí de 100 pessoas, 99 se moer, não sai suco. 21h41, o Cultura do Bunker de hoje vai ficando por aqui e segue o nosso playlist do Dia Mundial do Rock aqui no Bunker da Cultura até a meia-noite. Muito mais rock and roll no Bunker da Cultura, a sua companhia musical na web. Eu volto amanhã, 21 horas, com novos temas para o nosso encontro de informação e conhecimento. Até lá! Poder acabar com toda a sua, somente sua solidão.